Olá, boa noite. Ainda não foi enterrada a família assassinada na Praia da Costa. O crime aconteceu na última quarta-feira. A polícia está ouvindo testemunhas e já solicitou as câmeras do prédio para saber se o filho do casal agiu sozinho. Até o final da tarde dessa sexta-feira, os corpos dos três continuavam no Departamento Médico Legal em Vitória. Mesmo a liberação já tendo sido feita, a pedido da filha, que vive no Canadá, os corpos foram mantidos no DML até que ela chegue e aí sim será acertado os detalhes de velório e enterro. Enquanto isso, as investigações sobre o caso continuam. A Polícia Civil já ouviu algumas pessoas, entre elas vizinhos e parentes do casal assassinado. Os depoimentos levaram cerca de meia hora. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento do prédio da família já estão em poder da Polícia Civil, que quer investigar e analisar se Guilherme agiu de fato sozinho. O computador do jovem também foi periciado, mas até o momento a PC não passou nenhuma informação, nenhuma novidade sobre o caso, que segue sendo investigado sob sigilo. O médico urologista e pastor Paulo de Oliveira César, de 68 anos, e a esposa Raquel Irinde César, de 61, foram mortos a facadas no apartamento do casal na Praia da Costa, em Vila Velha. Os corpos foram encontrados na quarta-feira. O filho do casal, o estudante de medicina Guilherme Henrique César, de 22 anos, é o principal suspeito do crime. Ele tirou a própria vida em seguida. O estado do apartamento, o cenário onde o crime aconteceu, chamou a atenção. Cruzes invertidas foram pintadas com tinta vermelha por toda parte, assim como o número 666. Numa página retirada da Bíblia, do livro do Apocalipse, a frase "Ele me obrigou". Pintada numa mesa de centro, também com tinta vermelha, uma passagem do mesmo livro. Garrafas de bebidas, cigarro, um cenário que faz alusão a um ritual. Na igreja onde Dr. Paulo era pastor há mais de 20 anos, o culto que aconteceria no próximo domingo, no Dia dos Pais, às 8 da noite, foi cancelado. Um membro da igreja chegou a confirmar que Guilherme estaria tendo auxílio psicológico. Um médico foi preso em São Mateus suspeito de assediar pacientes dentro do consultório. O ginecologista foi um dos 9 detidos em mais uma operação Marias, de combate à violência contra a mulher. Essa semana, a Operação Marias foi intensificada devido ao Agosto Lilás, mês que a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Durante os mandados de busca e apreensões e também de prisões, a Polícia Civil prendeu aqui no Espírito Santo 9 homens. A maioria descumpriu a medida protetiva em favor da mulher. Ainda foram apreendidos um revólver calibre 32, uma arma falsa, munições, documentos, pendrives e um celular. Hoje, com essa alteração da Lei Maria da Penha, que tipifica o crime de descumprimento de medida protetiva, esse homem pode ser preso em flagrante por esse descumprimento e, além disso, se ele for preso em flagrante, esse crime de descumprimento de medida protetiva é inafiançável na esfera policial. Durante a operação realizada essa semana, 9 homens foram presos. Entre eles, um médico ginecologista de 46 anos, da cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente de suas pacientes. A violência doméstica ela pode ser subdividida em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Somente este ano, aqui no Espírito Santo, 10.030 mulheres procuraram a delegacia por sofrerem algum tipo de violência. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública, os casos acontecem mais às segundas-feiras e aos domingos e dentro de casa. A delegada Cláudia Dematê ressalta a importância em denunciar. Ainda existem mulheres que estão sofrendo caladas. Na pandemia, nós tivemos, por exemplo, um aumento, uma potencialização da dependência econômica. Isso é um fator que pode levar a uma subnotificação. Só que nós temos que romper isso, nós temos que conscientizar essas mulheres a não aceitarem, a não se calarem e a denunciar desde a primeira violência sofrida. O médico detido negou as acusações, mas ele já foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. A Justiça mandou soltar os 2 juízes presos por suposta venda de sentença.
Os juízes Alexandre Farina e Carlos Gutmann foram presos na quinta-feira passada e levados para o quartel de Maruípe. O Ministério Público do Estado pediu a prisão preventiva dos dois por estarem supostamente interferindo nas investigações. A possível fraude envolvendo os juízes foi descoberta após a Justiça investigar o ex-policial civil Hilário Frasson, acusado de ter mandado assassinar a ex-mulher Milena Gotardi. Frasson teria mantido conversas com Farina, negociando a compra da sentença para favorecer um empresário do ramo imobiliário. As negociações teriam ocorrido ao longo do mês de fevereiro de 2017 e a sentença foi preferida no dia 3 de março do mesmo ano. Segundo a denúncia, Farina e Gutmann atuaram em conluio para, em troca de vantagem econômica, atender aos interesses do empresário. As defesas dos dois juízes negam as acusações. A polícia investiga um duplo homicídio que aconteceu em Vila Nova de Colares, na Serra. 2 catadores de recicláveis foram mortos a tiros no meio da rua. As 2 vítimas foram executadas no meio da rua Itaipu, em Vila Nova de Colares, na Serra. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. De acordo com os moradores, um carro passou pelo local e os ocupantes atiraram contra os 2. Joabe Conceição de Oliveira, de 32 anos, foi morto do lado esquerdo da rua. Fabrício da Silva, de 37, do lado direito. De acordo com alguns moradores com quem conversamos aqui na rua e não quiseram gravar a entrevista, é bem provável que o alvo dos assassinos tenha sido Fabrício, que caiu morto do outro lado da rua. É que, de acordo com o que eles falaram, Joabe era uma pessoa bem tranquila. Já Fabrício tinha a vida torta. Por isso é que eles acreditam que ele seria o alvo. Inclusive, foi quem recebeu a maior quantidade de disparos. No corpo dele, a perícia contou 16 perfurações, enquanto que Joabe, que caiu do outro lado da rua, teria sido encontrado 4 perfurações. As pessoas aqui acreditam que Joabe passou na hora errada, por isso acabou sendo atingido também. Joabe morava próximo de onde foi executado, estava perto da casa do sogro. Fabrício estava indo para casa quando foi surpreendido. De acordo com os moradores, Joabe e Fabrício eram catadores de recicláveis e se conheciam, mas não sabe se na hora estavam juntos. E Joabe costumava também fazer alguns bicos para os moradores aqui na rua. O motivo do crime ainda é desconhecido. A avó de Joabe conta que estava na igreja quando o neto estava sendo assassinado. Dentro da Bíblia, ela guardava a foto dele, do neto, que ontem passou por aqui. Ontem ele veio aqui em casa, almoçou e foi embora. E terminou de varrer a casa para mim colocar o almoço para ele. Foi isso. Essa foi a terceira morte a acontecer no bairro em menos de 24 horas. Na noite de quarta-feira, um homem não identificado também foi assassinado na região. Ainda não há informações dos suspeitos dos crimes. Acidentes graves no sul do estado. Em Apiacá, 2 irmãos morreram. Igapiacá a Mimoso do Sul. O carro em que estavam as vítimas bateu de frente com uma carreta. Márcio e Marcos Jordão tinham 49 anos e 44. O mais velho era pecuarista e o outro funcionário público. A esposa e a filha de Márcio também estavam no veículo e foram socorridas. Já em Rio Novo do Sul, o acidente envolveu 5 veículos. 4 pessoas ficaram feridas. A batida aconteceu na BR-101, pouco antes das 5 horas da manhã de hoje. A logística do acidente não foi divulgada, mas envolveu 4 carros de passeio e uma carreta. As 4 vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para hospitais da região. O estado de saúde não foi divulgado. Por conta da batida, o trânsito na região ficou interditado por quase 3 horas. Um traficante tentou se esconder da polícia dentro de uma caixa d'água. O fato curioso aconteceu numa propriedade rural de Colatina, onde o criminoso armazenava droga. Ele e o comparsa foram surpreendidos por policiais e, na tentativa de escapar, correram em direção a um cafezal. Um deles foi alcançado depois de se ferir numa cerca de arame. O outro deixou pegadas de barro que levaram os PMs até uma caixa d'água. Pois é, olha aí, ó. O esconderijo não deu certo. Os 2 foram parar na cadeia. Com eles foram apreendidos arma, drogas e munição.
A seguir, Estado pretende vacinar até 70% da população até setembro. Nós voltamos já. O novo mapa de risco foi divulgado e a grande maioria dos municípios continua em risco baixo para o coronavírus. 74 cidades dos 78 municípios aparecem em verde no mapa, estão em risco baixo. Apenas 4 municípios estão em amarelo, em risco moderado. Alegre, Alto Rio Novo, Ibiraçu e São José do Calçado. Não há municípios classificados em risco alto. A taxa de transmissão continua abaixo de 1. Tanto na Grande Vitória quanto no interior, está em 0,8. Ontem você viu aqui no TN2 que o estado ultrapassou a marca de 2 milhões de vacinados com a primeira dose. Isso representa 52% da população capixaba. E a previsão, gente, é ainda melhor. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até setembro, ou seja, mês que vem, 70% da população deve ser vacinada com a D1. Avançando. É essa a situação do estado hoje quando o assunto é a aplicação do imunizante para combater a Covid-19. Uma das comprovações é a ampliação da faixa etária que pode ser vacinada, cada vez mais perto de chegar aos jovens a partir dos 18 anos. Com isso, de janeiro até agora, o Espírito Santo já registrou mais de 2 milhões de doses aplicadas. Isso significa que mais de 50% do público-alvo já foi imunizado com a D1 e também com a dose única. E se tudo ocorrer como previsto, a expectativa é de que ao longo desse mês essa porcentagem seja ampliada. Com as vacinas que o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar ao Espírito Santo no mês de agosto e setembro, nós vamos avançar muito na vacinação. O Estado tem essa potência, tem essa capacidade e se chegarem às 500 mil doses na primeira quinzena do mês de agosto, a gente acredita que até o fim de agosto, o início de setembro, a gente pode chegar em 70% da população do Espírito Santo tendo recebido pelo menos uma dose da vacina. Vamos falar do cenário de imunização completa aqui no Espírito Santo? Atualmente, mais de 100 mil pessoas tomaram a dose única, a vacina da Janssen, e mais de 800 mil já tomaram a D2. Só que ainda existe um quantitativo preocupante de pessoas que não foram atrás da aplicação da segunda dose. 60 mil. É esse o total dos que ainda não foram tomar a D2, um número que se mantém. A Secretaria de Saúde estuda uma forma de descobrir se parte dessas pessoas foram vacinadas por aqui e já tomaram a dose 2 em outros estados. Nós estamos verificando na base de dados nacional do programa de vacinação se porventura essas pessoas que aqui no Espírito Santo não tomaram a segunda dose, tomaram em algum outro estado. Isso vai liberando doses para que a gente possa ou remanejar para tomar a primeira dose, os capixabas adiantando a primeira dose, ou então aí também acelerar a própria D2 antes que o Ministério envie as doses aí que nós temos direito a receber para fazer a segunda dose. Atualmente, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, o Espírito Santo é o 4º estado que mais imuniza no país, o que reflete uma boa campanha anti-Covid. Mas, mesmo assim, nem pensa em deixar os cuidados de sempre de lado. Eles ainda são importantíssimos. O estado tem potência, tem capacidade, sempre foi um dos estados que mais atingiu rapidamente a sua meta e a gente sabe que não será diferente na vacinação da Covid. O que a gente precisa é que as pessoas procurem o serviço de saúde. Vamos ver então como é que está o painel vacina, a quantidade de pessoas que já recebeu a primeira dose, 2.031.315 pessoas e 918.917 receberam a segunda dose também. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 12 mortes por Covid. No total, nós já perdemos 11.971 pessoas e mais de 546 mil casos foram confirmados da doença. Com relação às internações hospitalares, o estado registrou o menor número desde o início da pandemia. A seguir, Dia dos Pais pode movimentar mais de 170 milhões na economia capixaba. Os detalhes já. O comércio está otimista com relação ao Dia dos Pais este ano. A Federação Capixaba prevê um aumento nas vendas de mais de 13% em relação ao ano passado. O valor médio do presente será de R$ 200. Sacolas nas mãos, muitos filhos já estão comprando presente para comemorar o Dia dos Pais. Já comprei o presente, sim.
do meu pai e do pai dos meus filhos. Mas tem aqueles que vão deixar para a última hora. Eu prefiro comprar junto com ele do que comprar quando ele não tá, que às vezes ele não gosta. O Dia dos Pais é comemorado aqui no Brasil sempre no segundo domingo do mês de agosto. A data foi criada em 1953 por um publicitário que queria justamente alavancar as vendas no segundo semestre do ano, já que no primeiro semestre tem o Dia das Mães. E este ano em especial, com uma trégua na pandemia, o número de casos diminuindo e também aumentando a vacinação, a expectativa é a melhor possível dos comerciantes. A gente está comparando mais com relação a 2019, porque 2020 não tem muito parâmetro, né? Com o avanço das vacinações, as pessoas estão acreditando mais e a gente mantendo os mesmos cuidados. Eu acredito que o objetivo é pelo menos igualar 2019 ou superar. O consumo ainda não voltou da forma que era, então a gente tem que criar alternativas para que a gente possa atender a expectativa do cliente e vender mais. Mesmo com a expectativa de movimento, talvez o valor do presente seja um pouco menor, porque muita gente teve prejuízo no auge da pandemia. E para atrair ainda mais clientes, não faltam promoções nas vitrines. Hércules está confiante que as vendas devem crescer na loja onde ele trabalha em até 80% este ano. Em relação ao ano passado, pode ser que aumente até uns 70% a 80%. Para a Federação do Comércio do Espírito Santo, a FEComércio, o Dia dos Pais vai movimentar cerca de 175 milhões de reais este ano. A gente espera um faturamento no Espírito Santo superior a 175 milhões. Isso significa um crescimento de aproximadamente 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E os setores que mais se destacam nesse período é vestuário, calçados, acessórios, cosméticos e pequenos aparelhos elétricos de uso pessoal. A gente conta com um ticket médio em torno de R$200. Com um presentão ou uma lembrancinha, o que não pode faltar é um abraço no paizão. Não pode faltar, né? Independente de poder comprar o presente, né? O melhor é ter a presença do pai e comemorar juntos esse dia. Olha, se prepara, tá? Porque o fim de semana vai ser de tempo frio e chuvoso, vai continuar esse climinha aqui no Espírito Santo. De acordo com o Incapé, nas regiões mais altas, como na região serrana, a mínima será de 9 graus nesse sábado. No domingo, a temperatura aumenta um pouco durante o dia, mas são esperadas chuvas fracas em alguns momentos do dia. Domingo, Dia dos Pais, essa instabilidade deve diminuir, mas a temperatura aumenta um pouco na Grande Vitória. A mínima vai ser de 18 graus e máxima de 26. TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Feliz Dia dos Pais para vocês. Até segunda-feira.